Nós estamos aqui mais uma vez para realizar a nossa live de hoje, de quarta-feira. Estamos aqui para ser alimentados uma vez mais pela palavra de Deus. Domingo o pastor Rafael ministrou uma palavra abençoada para nós. Se você pôde acompanhar a live, eu creio que você foi abençoado por aquela mensagem maravilhosa. E nós estamos aqui hoje para uma vez mais clamar para que o Senhor fale conosco uma vez mais, para que Ele nos abençoe por meio dessa palavra que nós vamos ministrar aqui hoje. Antes de ministrar, eu preciso te dar alguns avisos. Preciso mais uma vez reforçar que as nossas células, elas estão acontecendo com todos os cuidados devidos e nós estamos aqui nesse período todo encorajando os irmãos para que participe de uma de nossas reuniões. Porque, tomando os devidos cuidados, nós podemos estar ali juntos, reunidos, se alimentando da palavra de Deus. Eu, ultimamente, tenho participado de algumas reuniões que tem sido, assim, para mim, de fato, alimentadora. Ela tem ajudado, sabe? E nós queremos encorajar você, aqui da nossa igreja, que talvez não participou ainda, para que você se una a uma célula. Nós estamos fazendo célula em vários dias da semana e você pode participar conosco, nós queremos que você não fique de fora disso. Outro aviso aqui é que nós temos falado aqui semana após semana que nós, os pastores, estamos à disposição dos irmãos, tanto o pastor Rafael, pastor Cícero e eu também tenho me colocado à disposição dos irmãos para nós sentarmos para conversar, para nós orarmos, para o que for preciso e tiver aí dentro do nosso alcance. Então nós como pastores queremos atender os irmãos nas necessidades dos irmãos. Outro aviso que eu tenho aqui é a respeito do site da igreja, que a partir do próximo sábado já vai estar funcionando, você vai poder entrar lá, ouvir algumas mensagens. Nós vamos divulgar o link do site no grupo da igreja, do WhatsApp da igreja e na página da nossa igreja aí do Facebook, tá bom? Outra coisa que eu devo aqui te lembrar, que nós temos feito isso constantemente, é a respeito do nosso compromisso quanto à contribuição para a igreja. Nós sabemos que esse momento é um momento difícil, é um momento onde a igreja ela carece muito da nossa contribuição, sempre com aquela regrinha que eu tenho falado muito para os irmãos aqui, de forma proporcional ao que você tem, de forma generosa e de forma contínua. Então, nessa época agora, as nossas contribuições elas não podem falhar. E eu quero desde já agradecer os irmãos que têm contribuído, porque muitos irmãos nesse período eles mantiveram a fidelidade, eles têm feito exatamente dessa forma, eles contribuem proporcional ao que eles têm, mas mesmo assim de forma generosa, e eles têm feito isso continuamente. Se você está me ouvindo e tem contribuído, tem sido aí o mantenedor dessa obra, eu quero louvar a Deus pela sua vida, encorajar você a continuar glorificando a Deus dessa forma. Amém, meus irmãos? Então, dado os avisos, eu quero orar pela sua vida para que nós possamos já entrar aqui na mensagem de hoje, na palavra de hoje. Então eu quero encorajar você a orar comigo nesse momento. Feche os seus olhos aí onde você está, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada pessoa que está conectada conosco, que vai ouvir essa mensagem. Eu peço, Pai, que o nome do seu Filho Jesus seja glorificado nessa hora. Eu quero orar, Senhor, por essas vidas, Pai, que elas sejam alcançadas por essa palavra, sejam alimentadas, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor pedindo o teu consolo, o teu conforto, meu Deus, sobre cada família, Senhor, que perdeu entes queridos nesses dias, Senhor, que tiveram vítimas nas suas famílias desse vírus. Eu quero orar para que o Senhor conforte, console os corações, traga um bálsamo sobre essas famílias, meu Pai, e em nome do Senhor Jesus, Pai, quero pedir pelo estado de Pernambuco, pedir a Tua bênção sobre esse local, sobre o nosso Brasil, que em nome de Jesus, Senhor, tudo isso venha passar, meu Deus, e que nós venhamos tirar as lições necessárias de tudo isso, e que nós possamos nos manter firme. Pai Santo, eu quero orar também por pessoas que provavelmente estejam nos ouvindo agora, estão passando, Senhor, por desprezo, por escárnio, por zombaria por causa da fé, pois é isso, Senhor, que nós ouviremos hoje da Tua palavra. Eu quero orar para que o Senhor nos ensine a se portar no meio dessas situações, que nós possamos clamar por misericórdia, que nós possamos esperar somente no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco essa hora, é o que nós te pedimos, meu Deus. Amém e amém, meus irmãos. Glória a Deus
pela sua vida. Deus abençoe uma vez mais. Eu quero já pedir para os irmãos que estão aí conosco, eu quero pedir a sua fidelidade, irmão. Não saia daí, em nome de Jesus. Não muda de canal, não. Fica aí, porque nós vamos aqui ministrar a palavra de Deus e nós temos notado nas nossas lives, então, que às vezes alguns irmãos, eles ficam passeando, né? Então sai e volta. Fica aí com a gente, tá bom? Fica aí, não sai daí não, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá então, Salmo 123, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí e abrir comigo no Salmo 123, pois é nele que nós vamos meditar hoje. Salmos 123, nós faremos a leitura. Se você, por acaso, não está com a sua Bíblia aí, vai ter o texto aí na tela do seu celular. Então vamos fazer a leitura, Salmo 123, a palavra de Deus diz da seguinte maneira, verso 1. A ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Verso 3. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo, do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém. Esse é o Salmo de número 123. Esse é o Salmo que faz parte dessa coleção de salmos, nós temos chamado assim, que vai do 120 ao 134. Esses salmos, eles são conhecidos como salmos de romagem, ou cântico dos degraus, e cântico de ascensão, porque esses salmos eles eram entoados pelos peregrinos que saíam de todos os lugares de Israel em caminho a Jerusalém, ao Monte Sião. A Jerusalém estava um pouco mais elevada, então esse salmo tem todos esses títulos, salmos de romagem, cântico dos degraus, cânticos de ascensões, e esses salmos eles são muito ricos para nós, porque eles estão cheios de todo tipo de sentimento, de experiência. É nesse salmo que nós vamos ler a respeito de alegria, de tristeza, de perdão de pecado. Quem não se lembra do Salmo 126, o salmista dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, né? A nossa boca se encheu de júbilo, de riso. Então você vai ver isso nesses salmos. Uma hora você vai ver uma alegria, outra hora você vai ver o salmista aqui já, como ele está nesse momento aqui, cansado, saturado, farto, e é por isso que esses salmos eles são tão conhecidos, e alguns deles então nós conhecemos muito bem, de cor e salteado, está nos nossos cânticos, está nas lições das escolas dominicais, enfim, esse salmo então ele é mais um dentre essa coleção que vai do 120 ao 134, chamado Salmos de Romagem. Então, os israelitas, obedecendo uma ordem da lei que o Senhor tinha dado a Moisés, todos os anos saíam de todos os lugares de Israel, pelo menos a lei era para que eles fizessem isso 3 vezes, o judeu piedoso fazia isso pelo menos uma vez no ano, ele saía de qualquer lugar que ele morava lá em Israel, e ele saía em peregrinação para Jerusalém, era lá que estava o tabernáculo, era lá que estava a arca, era lá que estava a presença manifesta de Deus, era lá que ele ia oferecer um culto agradável ao Senhor, era lá que ele ia levar suas ofertas, era lá que eles iam ter comunhão com os demais irmãos, porque a palavra de Deus diz que as 12 tribos subiam para lá. Nós já vimos isso no outro salmo, onde o salmista chegou diante da Jerusalém, ficou encantado com ela, e ele fala, é para cá que sobem as tribos do Senhor. Então era um momento gostoso, um momento de comunhão, um momento muito esperado, né? Quem não se lembra do salmista dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Algo que nós nos dias de hoje estamos esperando, né? Esse convite, ou melhor, contextualizando para os dias de hoje, essa liberação das nossas autoridades aí, para que nós possamos voltar a cultuar. O israelita naquela época, ele esperava isso
Ele esperava isso de uma maneira assim ansiosa. Ele esperava isso e era algo assim tremendo. Por quê? Porque ele só tinha 3 oportunidades. Ele só está atrapalhando, irmão. Ele só tinha 3 oportunidades de fazer isso. Então, quando chegava o dia, ele estava feliz, ele estava alegre, e esse salmo, então, é como se fosse um inário, como se fosse o cantor cristão, a harpa cristã deles. Eles usavam, eles iam enquanto peregrinavam, eles iam cantando. Esse salmo mais específico, ele é um salmo anônimo, nós não sabemos quem escreveu, mas nós sabemos mais ou menos o momento da escrita. Alguns estudiosos pensam que esse salmo ele é escrito no momento, então, em que Israel volta do cativeiro babilônico. Nós sabemos que Israel teve lá por um período de 70 anos, por causa dos seus pecados de idolatria, por causa do juízo de Deus que veio sobre ele. Eles ficaram cativos durante 70 anos, mas nós conhecemos a história e sabemos que o imperador Ciro baixou um decreto liberando esse povo para que eles voltassem para a sua terra. Não só o povo de Israel, mas outros povos também foram libertos nesse período. Israel então agora volta para a Palestina, ele volta para a terra prometida, só que quando Israel chega lá, ele encontra pessoas lá. Ele encontra, por exemplo, os samaritanos, que eram uma mistura de judeu com o povo da Mesopotâmia, com aquele povo que misturaram a raça, misturaram religião. E quando Israel chega lá, então, tem gente lá, e não só os samaritanos, mas também tinha os amonitas, os moabitas. E Israel, ele chega agora e não é bem recebido, ele não é bem-vindo lá. E vai se iniciar agora, então, uma disputa política por espaço e por poder. Então, esse é o contexto desse salmo. Por isso que nós vamos ver aqui que o salmista, ele está debaixo de opressão, ele está debaixo aqui de escárnio, de zombaria. É isso que nós vamos ver nesse salmo. É Israel sendo alvo de perseguição, de zombaria, de desprezo, de opressão. Em todo o período da igreja, desde o do Israel lá, quando nós entramos agora na era cristã, meu irmão, em todo o tempo, a vida cristã, ela nunca foi um mar de rosas. O evangelho que promete isso não é evangelho. Então, em todo o tempo, o povo de Deus sofreu com essas coisas, porque é um povo que vai contra o curso desse mundo. Nós somos um povo que não, ou pelo menos não devíamos nos acomodar com o presente século. Então, Jesus, por exemplo, nos alertou muito a respeito disso. Jesus falou assim: não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Porque se ele odiou a mim, odiará a vós também. Então nós somos esse povo que está no mundo, como Jesus falou, mas nós não somos do mundo. E por não sermos do mundo, é natural que nós enfrentemos então essa opressão, esse desprezo do mundo, essa zombaria, esse escárnio quanto à nossa fé. E o que acontece aqui então é isso. E nos dias de hoje, nós ainda presenciamos isso, não com aquela grandiosidade daqueles tempos, mas se você é um cristão verdadeiro, genuíno, por exemplo, e entrou na universidade, numa faculdade, muito provavelmente você pode já ter passado por isso. É um local hostil, aonde se você já passou, você sabe, aonde você vai encontrar os professores esquerdistas, ateus, que vão falar totalmente tudo contrário daquilo que você aprendeu do seu pai, da sua mãe, dos pastores e dos líderes. Quando você entra na universidade, você encontra um professor desse tipo, um esquerdista, um ateu, vai ter esse conflito quando se tratar a respeito do tema família, do tema Deus, do tema gênero, do tema sexo, criação do mundo. Então você vai ver que isso acontece muito. Nós já ouvimos relato então de universidades onde esses professores eles perseguem lá o aluno que é cristão simplesmente por causa da fé dele. É simplesmente porque ele acredita no que acredita. Então, às vezes, essa perseguição, essa zombaria pode acontecer, por exemplo, no seu trabalho. Então, às vezes, no seu trabalho, você pode se tornar alvo dessa zombaria, desse escárnio. Eu mesmo trabalhei numa empresa em São Paulo, onde eu era alvo disso, onde as pessoas chegavam até a mim, os ímpios, e na situação iam clientes
E geralmente os clientes lá eram gente rica, gente bonita, gente bem vestida. E às vezes chegavam umas mulheres lá um dos meus líderes chegava em mim por saber que eu era cristão. Ele chegava em mim e apontava e falava assim: olha lá, irmão, é muito bonita, né? É isso, é aquilo. E eu acho que Deus me dava graça ali. E eu falava: de fato, é bonita. Tá vendo o que Deus faz? Deus faz assim, e até nessa hora eu era agraciado para pregar, mas aquilo era uma perseguição, era um escárnio, ele queria me intimidar, ele queria me envergonhar. Então, às vezes, nesses ambientes hostis, onde tem essas pessoas que não concordam com a nossa fé, nós corremos o risco sério de sofrer perseguição, escárnio e zombaria. Às vezes isso acontece na família. Na própria família, você é o único que se converteu da sua casa, aí tem aquelas reuniões, né? Tá lá tio, primo, todo mundo junto, e de repente aparece alguém que pergunta para você: e aí, você tá fanático mesmo, né? Você tá indo para a igreja agora toda semana, tem um tal de célula aí, e aí, tá dando dinheiro pro pastor lá ainda? Então assim, essa perseguição, ela acontece nesses níveis e ela acontece desde sempre. Jesus nos alertou: não vos maravilheis se eles te odiarem, se o mundo te odeia, porque odiou a mim. Então, é aquela coisa que a Bíblia fala: o servo não é maior do que o seu senhor. Se chamar a Beelzebul dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Então, como o pastor Rafael bem falou aqui no domingo, irmãos, a vida cristã é isso. O pastor Rafael deu exemplo aqui dos apóstolos de Jesus, com exceção de Judas, que se enforcou, e de João, que morreu na ilha de Patmos, por idade, os demais foram todos mortos ali, eles foram todos martirizados. Então, a vida cristã, ela não é uma colônia de férias, ela não é uma redoma de vidro, ela não é uma estufa gospel. A vida cristã é luta, a vida cristã é batalha, a vida cristã pede de nós posicionamento. E esse salmista aqui, ele está passando por tribulação, por desprezo, por escárnio. E essa coisa, irmão, de nós sermos desse mundo, estarmos nesse mundo, mas não sermos desse mundo, ela vai ficando para nós aqui cada vez pior. Porque hoje nós, como igreja, quando nós afirmamos, por exemplo, a família, as pessoas dizem que nós temos agora discurso de ódio contra os homossexuais. Se nós afirmamos a vida, é discurso de ódio contra a mulher que tem o direito de matar o filho que está na barriga dela. Tem o direito de abortar: meu corpo, minhas regras. Então, quando nós afirmamos, por exemplo, o direito de defesa, a legítima defesa, vem o pessoal aí do direito dos manos e fala que não, que é discurso de ódio contra o ladrão, porque afinal de contas, falou uma política um tempo atrás aí do Partido dos Trabalhadores, há uma lógica no assalto. Né? O cara não tem, porque a sociedade capitalista marginalizou ele, ele é uma vítima da sociedade, então ele quer, não tem, há uma lógica, ele vai tomar de você. É o trabalho dele. Então, esse é o pensamento mundano. Mas nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos. Vamos contra a cultura desse mundo. E toda vez que você se posicionar como um cristão desse jeito, que não se amolda ao presente século, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer injúria, escárnio. Então, é esse o pano de fundo. É como se nós estivéssemos mesmo numa peregrinação, cercado de pessoas que querem o nosso mal, cercado de pessoas que querem ver o nosso fim. Mas eu repito para você a frase de Agostinho, que diz que a Igreja de Cristo, ela vai avançar peregrinando entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. Ei, se você é filho de Deus, saiba disso, nós vamos avançar. Nós vamos passar por essas perseguições e nós vamos passar com a consolação de Deus sobre as nossas vidas. Vale reforçar aqui então, que eu estou falando aqui de perseguição, mas a perseguição que o salmista passou, ela foi uma perseguição injusta. Ela foi uma perseguição por causa da fé do salmista, por aquilo que ele declarava, por ele acreditar em coisas que o presente século não acreditava. Porque alguém pode dizer assim: não, pastor, eu estou sendo perseguido lá no meu trabalho. E quando você vai ver, às vezes, a perseguição que o irmão fala,
Não é uma perseguição injusta, é porque quando ele vai lá no banheiro da firma dele, ele fica 2 horas fazendo hora lá, enrolando. Então ele chega atrasado, ele não honra horário. E aí depois o patrão começa a pegar no pé dele e fala, estou sendo perseguido, é perseguição religiosa. Não é, meu amigo, não é. Você, nesse caso, precisa se arrepender e começar a fazer a coisa da maneira correta. Porque alguns irmãos é rápido para falar que está sendo perseguido e nós temos que tomar cuidado para que essa perseguição às vezes não seja fruto da nossa insensatez. Por exemplo, eu trabalhei na empresa em São Paulo e teve um determinado momento, uma manhã, se não me falha a memória, de segunda-feira, um crente chegou lá no vestuário, 7 horas da manhã, pegou um radinho dele lá, colocou uns hinos lá, uns louvores e ligou no último volume. Um vestuário onde a maioria eram não cristãos. E, para ser sincero para você, até eu que era cristão, eu achei aquilo chato. É chato, porque não é o momento, não é hora. E ele colocou no último volume. Aí foram lá, falaram com o encarregado, e aí o encarregado mandou desligar, deu uma bronca nele. O que ele saiu falando? Isso é perseguição, varão. Não é perseguição, é você que é chato. É você que é chato. Porque tanto faz o funk quanto o louvor. Se ele está estrondando, se ele está tirando o sossego dos outros, é chato, você está errado. Então, note que a perseguição que o salmista está passando é uma perseguição injusta, não é por falha deles. Dito essas coisas, o que fazer então quando nós nos encontramos na situação do salmista? Ele revelou para nós aqui já que ele não é um super-herói, ele está cansado, ele está saturado. Primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que quando nós estivermos cansados, e nós vamos ler o Salmos 123, verso 1, quando nós estivermos cansados, nós devemos elevar os nossos olhos a Deus. Acompanhe aí Salmo 123, verso 1. Olha o que a palavra de Deus diz. A ti que habita nos céus, elevo os olhos. Só até aqui por enquanto. Então a primeira coisa, elevar os olhos a Deus. Antes de falar da parte do elevar os olhos a Deus, que nós temos que fazer e é maravilhoso, essa parte que fala que tu que habita no céu, no original, é isso aqui, é tu que está entronizado no céu. Sabe qual que é a figura aqui? É a figura de Deus no trono, na sala do comando. É a figura de um Deus todo-poderoso que rege todas as coisas, que está no controle de tudo e que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que nele esperam. Então, quando ele fala assim, tu que habitas no céu, no original é tu que está entronizado, a figura do nosso Deus no trono, mesmo no momento da perseguição, mesmo no momento do escárnio, as rédeas não saem da mão do nosso Senhor, Ele está cuidando de nós. E aí o texto diz que Ele eleva os olhos ao céu. Interessante, Ele não fala com Deus. Ele apenas eleva os olhos a Deus. Você já fez alguma oração assim alguma vez? Que você não tem nem palavra, você só eleva os olhos a Deus. E é interessante que Deus entende isso. É como aquele casal que está junto há muito tempo, aquele casal que está mais de 30 anos junto, e quando a mulher olha para o homem, ou vice-versa, ela não precisa falar nada. Ela olha e ele entende a mensagem. Então, a intimidade é muito grande. Tem pessoas que têm grande dificuldade de formular uma oração, mas às vezes a oração é simplesmente elevar os olhos para o Senhor. E quer figura mais bonita do que essa, irmão? De alguém prostrado no chão, elevando os olhos para o Senhor e demonstrando dependência dele. Então, o salmista, ele está cansado, ele tá sendo opresso, está passando por desprezo, e o que ele faz nessa hora? Ele não devolve na mesma moeda, ele vai elevar os olhos ao Senhor. E é interessante porque o Senhor entende esse olhar, e é como se o Senhor olhando dissesse assim, eu estou vendo o que você está passando, eu estou aqui entronizado, tu que está entronizado, eu estou aqui na sala do trono, eu estou aqui na sala de comando, eu estou vendo o que você está passando. Então, a figura aqui é essa, ele olha, ele eleva os olhos para o Senhor, como que dizendo, Senhor, em Ti está a minha esperança. Eu não tenho esperança no Estado, eu não tenho esperança nos políticos, eu não tenho esperança na ciência, eu não tenho esperança nessas coisas. A minha esperança está no Senhor que fez os céus e a terra.
Primeira coisa, quando nós estamos cansados, eleve os olhos a Deus. Eleve os olhos no... Isso é uma petição. A palavra de Deus diz, quando nós formos orarmos, nós temos que entrar no nosso quarto e o nosso Pai que vê em secreto a nossa oração, Ele vai nos recompensar abertamente. Então, Ele não só escuta, mas Ele vê quando você se prostra e não tem nem palavras mais. Ele vê quando você se prostra e a semelhança de Ana, quando orava pedindo um filho, ela não saía voz, ela ficava balbuciando ali, mas não saía voz mais da boca dela, a ponto de Eli achar que ela estava embriagada e falar para ela, aparta-te do teu vinho, mulher. E ela fala, não, meu Senhor, eu não bebi vinho, eu estou aqui colocando diante do Senhor as minhas angústias. Então, quando nós estamos por momentos assim, devemos elevar os olhos ao Senhor. Às vezes isso já é em si só uma oração. Às vezes você está preocupado em formular orações bonitas, com palavra bonita, mas às vezes Deus quer que você só chegue e se prostre diante dEle e olhe para Ele, tendo Ele como a esperança, tendo Ele como o seu socorro bem presente na hora da angústia. Segundo ponto, após nós elevarmos os olhos ao Senhor, nós precisamos aguardar que esse Deus que entende o nosso olhar, e pode ter certeza que Ele entende o seu olhar, nós esperamos então agora que Ele tenha compaixão de nós. E agora eu vou ler com você o verso 2. Nós esperamos que Ele tenha compaixão da nossa vida. Olha o verso 2, o que diz? Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Aleluia! Aleluia! Então, a figura aqui talvez nós não entendamos muito, mas para facilitar, eu quero te falar que naquela época os senhores, eles tinham os seus servos, as senhoras, eles tinham os seus servos. E muitos desses senhores, eles tinham esse servo ali para servir. Claro, serve para servir, senão não serve, né? Senão a Aline vai falar que eu estou sendo redundante. Mas eles tinham esse servo, então, para atender ali as causas deles, o que eles queriam. E muito deles não falava com esse servo, ele fazia somente sinal. Então o servo ficava ali olhando para a mão do seu Senhor. É essa figura aqui do salmista agora. Ele eleva os olhos para Deus e fica ali esperando que Deus se compadeça dele, que Deus dê um sinal, que Deus mostre ali a direção a ser seguida. Então, esses servos, ele estava sempre ali ao redor e ele ficava atento na mão do seu Senhor, porque muito deles não tinha essa coisa de conversar com o seu Senhor, ele dava sinais, ele falava de uma maneira desprezível nesse caso, mas o salmista está agora, à semelhança desse servo, de olho nas mãos do Senhor, e é isso que nós devemos fazer. Muitas das vezes nós vamos ter que pôr os nossos olhos em Deus. Como Josafá na oração que ele fez quando aqueles povos vieram contra ele. Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos em Ti. Olha só que maravilhoso. O salmista está agora olhando e aguardando até que o Senhor se compadeça de nós. Até que o Senhor se compadeça. E nesse aguarde aqui, duas coisas podem acontecer. O Senhor pode responder de duas maneiras. A primeira maneira que Deus pode responder é que, às vezes, Ele pode remover essas pessoas que estão te perseguindo, que tá ali trazendo desprezo. Às vezes Ele pode perseguir. Em toda a história cristã, ali no Velho Testamento, no Novo, você vai ver que, às vezes, o Senhor deu vitórias militares para o seu povo. Então, o caso de Josafá é o Senhor livrou, o Senhor deu livramento. E o que Josafá fez? Se pôs a orar. É isso que nós devemos fazer. E quando Josafá se põe a orar, os demais se põem a orar junto com ele. E agora nós estamos esperando que esse Senhor que entende o nosso olhar se compadeça de nós. Às vezes, Ele pode remover o problema. Então, às vezes, aquela perseguição que você passa lá no seu trabalho, às vezes você pode ir numa segunda-feira dizendo, meu Deus, vai ser mais um dia de perseguição, vai ser mais um dia que aquela mulher vai me perseguir, aquele homem vai me perseguir. Aí quando você chega lá, cadê o dito cujo? O incircunciso? Foi mandado embora, Deus removeu.
Deus removeu. E removeu porque você clamou, Senhor, dizendo, tem misericórdia de mim. Não removeu porque você armou, não removeu porque você pagou com a mesma moeda. Nós não agimos assim, nós agimos à semelhança de Cristo, que lá no final eu vou te falar. Então, às vezes, na escola, quantos de nós não passamos bullying na escola? Eu não sei você, mas algumas vezes eu tive medo de ir para a escola, com medo de alguns meninos que na época ameaçavam. E eu sempre fui um cara muito tranquilo, nunca fui de briga, né? Eu nunca briguei com ninguém na minha vida quando menino, né? E os meus amigos, eles se atracavam, brigavam um com o outro, mas se você perguntar para os meninos que andaram junto comigo, o Wilson brigou alguma vez com alguém? Você vai ver, não, nunca brigou. Eu tive vontade de matar alguns, mas brigar, nunca briguei com ninguém. Então o que acontece? O que está aqui é que o Senhor, às vezes, Ele pode remover. Ele pode remover. Essa é uma verdade? É. Mas o outro modo que Deus pode responder, enquanto nós estamos orando, é que Ele pode não remover, mas agora te dá graça. Te dá graça e te dá misericórdia para você passar pela situação. Claro que nós queremos a primeira parte, nós preferimos que Deus remova essas pessoas. Mas às vezes Ele não remove. Às vezes Ele vai te dar graça para você passar pela situação. No Novo Testamento nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha algo que ele intitulou como espinho na carne. E ele orou ao Senhor, dizendo que o Senhor retirasse aquele espinho. Ele orou por 3 vezes. E o que nós vemos da parte do apóstolo Paulo, que ele relata nos seus escritos, é que ele orou 3 vezes, e nessas 3 vezes o Senhor diz para ele, não, não e não. Então, Deus não removeu esse espinho, essa tribulação na vida de Paulo, mas Deus falou para ele o quê? Não vou remover porque a minha graça te basta. O próprio Senhor Jesus é para nós também um exemplo nesse sentido, porque Jesus também orou, quando ele estava lá no Getsêmani, quando ele ali contemplava a agonia da cruz, também por 3 vezes ele orou dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. O Senhor não retirou o cálice, ele teve que beber o cálice da ira de Deus em nosso lugar, e glória a Deus por isso. Glória a Deus porque ele enfrentou bravamente o jardim do Getsêmani. Glória a Deus porque ele não desistiu. E é isso que esse salmo fala mais uma vez para nós aqui, no meio de tribulação, de perseguição, de escárnio. Não desista, pois o Senhor está cuidando de você. Então, o que nós vemos aqui é esse cenário de perseguição, de zombaria, de escárnio. O terceiro ponto para nós avançarmos, ainda não é para o final, viu, Aline? Para nós avançarmos, enquanto nós aguardamos o que o Senhor vai fazer, nós aguardamos orando. Então, eu quero que você acompanhe comigo agora no verso 3. Salmo 123, verso 3. Porque enquanto nós aguardamos orando. Verso 3, a palavra de Deus diz, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos. Então, enquanto nós aguardamos, nós vamos clamando. E qual que é o clamor do salmista aqui, irmãos? Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Aí eu quero que você olhe aí rapidinho no finalzinho do verso 2. No finalzinho do verso 2, que diz assim... eu vou ler o verso 2 todo. Como os olhos dos servos estão fitos na mão de seus senhores e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Note para aqui, o final do verso 2. Até que se compadeça de nós. Esse finalzinho do verso 2, até que se compadeça de nós, esse compadeça no original é até que tenha misericórdia de nós. Então nós temos aqui também 3 pedidos de misericórdia. O final do verso 2, até que tenha misericórdia de nós. E o verso 3, ele entra dizendo, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Então, esse é o clamor do salmista. Esse é o clamor dele. Ele não pede a morte dos inimigos dele.
Não é para você orar se está sendo perseguido por alguém, não é para você orar para ele morrer, não é para você orar. Não, você tem que orar pedindo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, me dá graça para passar por essa situação. Você pode até orar para Deus remover, mas remover no sentido de tirar aquilo da sua vida. Deus pode remover? Pode, Ele removeu várias vezes nas Escrituras. E às vezes até na sua vida você já passou por isso, alguém te perseguindo, você orou, Deus tirou. Ele algumas vezes pode tirar, pode, outras vezes Ele não tira? Não tira. Mas se Ele não tirar, saiba de uma coisa, Ele vai te dar graça. Ele vai te dar misericórdia. É isso que o salmista está pedindo no final do verso 2. Até que se compadeça de nós. Esse até que se compadeça é até que tenha misericórdia. Verso 3 ele entra dizendo, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Então, o que acontece aqui é que o salmista, ele não vai pedir a morte dos inimigos dele. Não, ele está pedindo aqui misericórdia. E agora o salmista ele vai confessar a limitação dele. O salmista aqui, ele não passa a impressão de ser um super-herói, né? Porque em alguns círculos cristãos, evangélicos, passa-se a imagem que o cristão tem que ser sempre aquela pessoa para cima, sempre aquela pessoa positiva, sempre aquela pessoa que está tudo bem, aleluia, glória a Deus. Não tô. E não é assim. Não é assim. Às vezes nós passamos por provações que nos abate, nós ficamos caídos, nós ficamos ali prostrados, ainda mais que olhando para o Senhor, mas nós estamos ali de uma certa forma sendo atingido por esse negócio, né? Então o salmista ele está aqui passando essa noção de um ser humano, e como isso é glorioso, porque você olha para alguns crentes e parece que ele é um super-herói, parece que ele é um mutante. Mas não, o salmista, ele vai agora no verso 3 aí, abrir o coração dele, olha o que ele diz, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Olha só, fartos de desprezo. Volta aqui. Essa palavra fartos de desprezo aqui, essa palavra farto, é como eu citei aqui outro dia, ela quer dizer cheio. A maioria de nós já passamos por isso. Você é convidado para um churrasco, você é convidado para uma festa e chega lá, você come muito. Já aconteceu isso? Você come muito e você acaba ficando farto, cheio. Chega uma hora, você não aguenta mais nada. E é isso que o salmista está falando aqui. Senhor, a nossa alma, ela está farta de desprezo. Sabe aquela situação onde você comeu muito e você não aguenta mais nada e agora às vezes tem até algo gostoso ainda te esperando, uma sobremesa, mas só de olhar já dá um negócio ruim, porque você está farto, você não aguenta mais nada. É essa figura que o salmista está passando aqui. E no verso 4 aí também, ele vai dizer, a nossa alma está saturada do escárnio, dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Outra vez, a figura aqui é de algo que já não aguenta mais nada. Ele diz, a nossa alma está saturada. Um bom exemplo disso é aquele pano que você está usando ali para secar o chão e chega uma hora que você passa ele e ele já não está mais secando porque ele está saturado, ele está cheio, ele não aguenta mais nada, só tem que ir lá espremer ele, tirar a carga porque ele já não aguenta mais nada. E quer algo mais humano do que isso? O salmista está falando aqui para o Senhor em outras palavras, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, cheguei no meu limite, não dá mais para mim. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor, se compadece de mim. Olha só que algo maravilhoso. Você vê no salmista que ele é a nossa semelhança. Quantos de nós não já chegamos a esse ponto de dizer, Senhor, eu estou farto, eu estou cheio, eu não aguento mais. E esse salmo aqui, ele também nos traz essa lição de que você sempre pode aguentar um pouco mais. Você sempre pode aguentar um pouco mais. Nós falamos aqui do Salmo 125, onde o Salmo diz assim, o cetro do ímpio não permanecerá sobre a sorte do justo. Então, era a mesma situação, passando por desprezo, passando por escárnio, por zombaria. Mas o Senhor vem com a promessa, olha, tenha calma, aguenta aí, aguenta mais um pouco, porque o cetro do ímpio não vai permanecer sobre vocês. Olha, não vai vir sobre vocês
tentação que não seja humana. Eu vou dar o escape. Então é isso que esse salmo fica falando para nós. Não desista, você aguenta mais um pouco. Você consegue. Até no final aqui nós vamos passar um vídeo para você. Conseguiu o vídeo, né, Aline? Nós temos um vídeo aqui que eu citei e quero passar para você depois, que é do filme Desafiando Gigantes, que é exatamente essa imagem de um cara que está ali fazendo um esporte, que eu não lembro o nome, mas ele tem que carregar o outro cara nas costas dele, ele tem uma meta e chega uma hora ali que ele não aguenta mais, ele vai parando, mas ele tem um instrutor do lado que diz para ele, não para não, você consegue, vai mais um pouco, você aguenta mais um pouco. É isso que esse salmo fica falando para nós. Aí o salmista diz, eu estou farto, Senhor, minha está saturada, eu não aguento mais. E o salmo fica falando, não para, não. Lá no Salmo 125, alguns se desviaram para a senda tortuosa. E o que o salmista está falando aqui, o que esse salmo fala para nós é isso, não desista, não para, aguenta mais um pouco, você consegue um pouco mais. A alma do salmista aqui está saturada, mas esse salmo aqui é como se o Senhor estivesse dizendo para nós assim, eu sei o que você está passando, o seu olhar eu compreendo. Quando você leva os olhos, eu sei o que você está passando. É como aquele casal que mora muito tempo junto, quando um olha para o outro, não precisa falar mais nada. O Senhor vê, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Portanto, se você está passando por isso, por esse estado de limitação das situações ao seu redor, quero te dizer que o Senhor vai te socorrer em tempo oportuno. Não desista, fica firme em nome do Senhor Jesus. Então, por quê? Porque Ele vai te socorrer. E se Ele não te socorrer, Ele vai te dar graça. Ele vai te dar graça. E com a graça do Senhor, você pode muita coisa. Por isso, o que esse salmo fica falando para nós, e agora eu estou caminhando para o final, Aline, o que esse salmo fica falando para nós é isso. Não desista. Senhor, eu estou saturado, Senhor. Eu não aguento mais, estou cheio. Quantas pessoas acabam o casamento por causa disso? Não aguento mais, estou cheio. Chutar o pau da barraca. E às vezes se ele aguentasse um pouco mais, se ele esperasse um pouquinho, se ele fosse um pouco mais perseverante, quantas pessoas saem da igreja por causa disso? Não aguento mais, estou saturado, estou cheio. E quando ele podia esperar mais um pouco e as coisas iam se resolver, cada coisa ia ir para o seu devido lugar. Aleluia. Aqui eu quero caminhar para o final, de verdade. E caminhando para o final, antes então de você se colocar aí no papel do salmista, que está sendo perseguido, que está sofrendo escárnio, eu quero pedir para que você não vá tão depressa assim, e eu quero pedir para que você sonde seu coração agora e veja se você não está sendo o perseguidor de alguém, se você não está sendo aquele que zomba. Às vezes nas reuniões da família, às vezes as pessoas pegam um só ali e começa numa brincadeira. Mas às vezes o que é brincadeira para você, para o outro já virou perseguição, já virou escárnio, já virou zombaria. Isso é perigoso demais. Isso é muito perigoso. Por isso, se você está me ouvindo, eu quero que você faça essa análise. Se você não está sendo aquele que zomba, se você não está sendo aquele que persegue, aquele que lá no seu trabalho você já tem alguém que quando você chega você já vai em direção a ele. Então se tem algum jovem assistindo lá na escola, eu quero que você entenda se você não está sendo aquele que faz o bullying, aquele que bagunça, que irrita um defeito às vezes do outro. E toma cuidado para ver se você não está então na posição aqui de zombador, de opressor, de perseguidor. Porque se isso estiver acontecendo, é necessário arrependimento. É necessário arrependimento. Não se coloque no lugar do salmista tão depressa, dizendo, é verdade, se eu estou sendo perseguido, pastor, as pessoas estão zombando de mim. Note se você também não está sendo um zombador. Se você também não está sendo um perseguidor. E se isso estiver acontecendo, em nome de Jesus, abandone essa prática, porque isso é perigoso. E eu vou chamar sua atenção mais uma vez. Às vezes começa como uma brincadeira. Estamos brincando, mas às vezes o que é brincadeira para nós já virou perseguição para o outro. Já virou zombaria para o outro. Já virou escárnio, já virou bullying, já saiu dos padrões sadios de uma brincadeira sadia. Outra coisa, se você fala, não, pastor, eu não estou sendo perseguidor não, eu estou sendo mesmo perseguido, eu ainda quero te fazer mais um alerta. Tome cuidado e preste atenção, se essa perseguição que você está vivendo é de fato por causa da sua fé,
É de fato pelo que você acredita, pela fé em Cristo, pela esperança cristã, ou se essa perseguição é fruto da sua insensatez, como eu falei lá no início. De você chegar atrasado no emprego direto e o patrão vem falar com você, você fala, eu estou sendo perseguido. Então não é essa perseguição que o salmista passou. A perseguição que o salmista passou era injusta, era simplesmente pela fé dele. A perseguição que os cristãos passam, simplesmente pela fé, pelo que eles acreditam, pela cultura do reino de Deus que vai contra a cultura deste mundo. Agora, caso o teu sofrimento, essa perseguição, seja de fato a semelhança da do salmista, seja de fato por causa da sua fé, seja de fato por causa daquilo que você crê, agora sim, o que fazer quando isso acontece? A primeira coisa que nós precisamos entender é que Cristo, ele foi o nosso exemplo. Quem nessa terra foi mais zombado do que Cristo? A família dele, alguns zombaram. A cidade lá, alguns dizem, esse aí não é filho de Maria? Quem é esse aí? Né? Os judeus, as autoridades religiosas zombaram dele. Ele foi escarnecido, ele foi zombado. Isaías diz que entre os homens, ele foi o mais humilhado. Ele é o nosso exemplo. E o que Cristo fazia então? Qual que é o modelo para encarar essa perseguição, esse escárnio, essa zombaria? Orar. Cristo orava pelos seus perseguidores. Ele orava. Ele na cruz, diante daquele martírio cruel, ele ora dizendo, Senhor, perdoa-lhes os pecados. Pois, por isso, todo seguidor de Cristo, ele não vai agir diante de uma perseguição, ele não vai agir diante de uma opressão semelhante ao opressor. Ele não vai se assemelhar ao opressor. Nós estamos vendo esses dias aí as manifestações democráticas, onde você mete a pancada no outro, você vai reclamar lá um direito de vida e tal, só que você vai matar o outro. E aí você vê no meio até de alguns cristãos falando, tá certo, mete fogo mesmo. Filho, você não viu Cristo nem de longe, porque Cristo não agia assim, o salmista não agiu assim. O salmista podia orar dizendo, Senhor, acaba com ele. Não, Senhor, tem misericórdia de nós. A nossa semelhança, o nosso modo de agir para enfrentar essa situação é o modo de Cristo. Cristo orou, Cristo elevou os olhos aos céus, ele elevou os olhos também ao Senhor naquela cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava ali, dado, entregue. É assim que nós enfrentamos a zombaria, o desprezo, o escárnio. É assim que nós enfrentamos a semelhança de Cristo. Não a semelhança do perseguidor, do opressor, do racista. Eu não sou igual a ele, eu não devo agir igual a ele. Eu devo fazer diferente. Então, nós somos peregrinos, meu querido. Nós passamos aqui por muitas aflições, dificuldade, várias tribulações, mas nós temos a promessa de uma herança imarcessível, de uma herança incorruptível. Um dia nós vamos terminar nossa peregrinação. Nós vamos chegar na Jerusalém celestial e lá o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima. Isso tudo é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, eu espero que essa palavra de alguma maneira possa ter te ajudado. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos aí onde você está. Eu quero orar por você, pela sua casa. Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, eu rendo graças ao Senhor essa noite por essa palavra. Que o Senhor continue nos fortalecendo. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão sendo perseguidos sem causa. Por aqueles que estão sendo escarnecidos por causa da sua fé. Eu oro para que o Senhor tire essa opressão, ou que no mínimo o Senhor dê graça e misericórdia para esses irmãos suportarem essas perseguições. Pai, uma vez mais eu quero orar pelas famílias que estão de luto. Mais uma vez eu quero pedir, Senhor, o Teu bálsamo sobre esses lares. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor traga um consolo e um conforto. Eu quero orar, Pai Santo, pela igreja brasileira. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos para a verdadeira causa do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, eu te rendo graças, Senhor, agora e para sempre, meu Deus.
Faz o bem para a tua igreja, Senhor. Nos ensina a buscar o bem da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. A sua semelhança, meu Pai. Que nós possamos agir assim para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Aqui nós chegamos ao fim. Então, próximo domingo, pastor Rafael vai estar aqui, outra vez ministrando uma palavra abençoada para nós. Eu quero convidar você para estar conosco, tá bom? E que Deus continue te abençoando, amém? Paz de Deus, o amor de Jesus te acompanhe, não somente hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Forte abraço. Não vai embora não, tem um vídeo aí para nós assistirmos, tá bom? Deus abençoe.